Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, estou na lista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Bom, hoje aí, dia 31 de janeiro, o último dia de negociação do mês de janeiro de 2023, um mês aí de bastante volatilidade, bastante aí fluxo de capital estrangeiro aqui no Brasil, um mês aí de muita variação, principalmente no nosso índice Bovespa, para o dólar também, né? Foi um dia de queda, foi um mês de queda para o dólar, né? Vamos dar o insight de como foi o fechamento desse mês aí de janeiro através da análise técnica aqui no gráfico, tá bom? Antes de mais nada, queria aí dar uma passada aqui para vocês a questão do nosso panorama de fechamento, né? Que a gente sempre traz essas informações para vocês. Deixa eu só atualizar aqui a questão do fluxo de capital estrangeiro, que logo vou mostrar para vocês, tá pessoal? Só um momentinho. Só estou selecionando aqui a opção. Perfeito, selecionada. Bom, vou compartilhar aqui minha tela para ficar melhor para a gente apresentar aí para vocês esses dados, tá? Deixa eu só alterar aqui. Beleza. Tela compartilhada, a gente tem aí o Bovespa fechando a 113.431 mil pontos, né? Subindo cerca de 1,03% no dia de hoje. O dólar, por outro lado, o dólar comercial, tá pessoal? Existe o dólar futuro e existe o dólar comercial. Isso aqui a gente já está praticamente pegando a cotação do dólar à vista aí, o dólar sendo cotado a 5,7, né? Uma queda de 0,87%, tá? Então, último pregão aí, um pregão positivo para o Ibovespa e um pregão negativo para o dólar, caindo cerca de 0,87%. Se a gente for pegar os DIs futuros, né, o mercado aí precificando juros lá de 2026, mercado precificando em 12,78%, uma queda de 0,62%. Os juros de 2025, mercado precificando em 12,84%, uma queda de 0,58%. E os juros de 2024 para o ano que vem, o mercado aí ainda precificando os juros acima de 13,50%, né, no caso 13,54%, uma queda de 0,07%. Os índices americanos fecharam positivo aí no dia de hoje, a Nasdaq subiu 1,60%, o S&P subiu 1,46%, e o Dow Jones subiu cerca de 1,09%, né, no dia de hoje. Então foi uma alta bastante interessante que tivemos lá nos Estados Unidos hoje, né? As maiores altas a gente teve a Cogna subindo 10,19%, a Hapvida subindo 9,57%, Edux subindo 7,16%, a DXCO subindo 6,95%, a PET subindo 6,63% e a Qualicorp 6,59%. Já do outro lado a gente tem a Açaí, caiu cerca de 5,44%, a JBS caiu 3,97%, a Klabin 1,78%, a BIF 1,62%, a Raia caiu 1,59% e a Marfrig 1,16%. Então a gente está vendo aí algumas ações, aí, principalmente que possuem bastante correlação positiva com o dólar, né? Então, por exemplo, quando o dólar sobe, essas ações tendem a subir também, tá? Não é uma regra, obviamente não existe regra no mercado financeiro, mas utilizando a análise da correlação, a ação da JBS atende a JBS, a Klabin também, as ações principalmente exportadoras, né, que possuem uma grande influência em dólar, né? Geralmente existe isso. Então, às vezes quando o mercado cai, quando o dólar cai, aí a gente vê, por exemplo, um desempenho abaixo do esperado para essas empresas, tá bom? Já do outro lado, a questão do volume em relação à sua média de 20 períodos, a Açaí negociou 3,76 vezes a sua média de 20, então a gente tem queda da Açaí, uma queda de 5,44, com um volume de 3,76 vezes a sua média de 20 períodos, então uma queda forte com volume. Vamos ligar o alerta aí, que pode vir aí alguns movimentos futuros, né? Um movimento dependendo aí de forte queda mais para frente, tá? A Edux também negociou 2,224 e a BIF negociou 2,19 vezes a sua média de 20. Virando a página, a gente tem o IFIX, um dia positivo, subiu cerca de 0,46%. Os ETFs, a gente tem o SHORT 11, subiu 4,67% e a BITH11 subiu cerca de 2,87%, né? E a TRIG 11 subiu 2,58% no dia de hoje. Se a gente for passar aqui para as BDRs, a gente tem a C1RR34, subiu 19,12%. É a Carrier Global Corporation, uma empresa multinacional americana aí, de aquecimento, ventilação e ar-condicionado.
Então teve um destaque bem positivo aí no dia de hoje, subindo cerca de 19,12%. E em segundo lugar, olha quem está aqui, a Spotify, S1PO34, as BDRs da Spotify com uma alta de 11,77% no dia de hoje, né? E nas commodities, se a gente for virar aqui, a gente tem o petróleo Brent que subiu 1,39%, o minério de ferro negociando a 0,47% e destaque negativo aí para o milho que caiu cerca de 0,24% no dia de hoje. Vamos lá para os dados do investidor estrangeiro. Se a gente for olhar aqui os dados do fluxo de capital estrangeiro aqui no Brasil, entrou mais aí 976 milhões de reais lá no dia 27/1, que foi na sexta-feira, né? Então, mais um dia positivo. Olha só, pessoal, quanto de capital estrangeiro está entrando aqui no Brasil, principalmente nesse mês de janeiro, né? Mercado aí, os gringos bastante otimistas, né? Com o mercado aqui no Brasil, né? Isso tem grande influência aí, a gente vê, por exemplo, o Ibovespa subindo, o dólar aí também caindo, porque vem muito investidor estrangeiro. Quando eles entram aqui no Brasil, eles compram dólar, tá? Compram dólar, então, desculpa, peço perdão, eles compram real, e quando tem muita gente comprando real, o dólar tende a desvalorizar em relação à nossa moeda aqui no Brasil. Então, um ponto positivo, né, o fluxo de capital estrangeiro entrando aqui no Brasil. As ações geralmente ficam bastante... ficam no movimento de alta, geralmente, tá, pessoal? Claro, repetindo, não existe uma regra, né? São sinais que a gente acaba olhando que realmente esse fluxo de capital estrangeiro faz preço aqui na nossa bolsa, né? Então, geralmente, quando eles entram em grande peso, o Ibovespa tende a valorizar e o dólar tende a desvalorizar, tá? Então, basicamente, como eu disse anteriormente, não existe regra, mas geralmente é esse movimento que a gente acompanha dos mercados. Se a gente for olhar o saldo do mês de janeiro, pessoa física ficou negativo em 1,543 bilhões de reais, institucional ficou vendido em 8,577 bilhões, investidor estrangeiro está positivo em 10,899 bilhões de reais, instituições financeiras está em torno de 2,078 bilhões negativo, e por fim outros ficou aqui próximo do 1,300 bilhões de reais. Então, positivo no mês apenas o investidor estrangeiro, e outros aqui também com saldo positivo, né? Se a gente for olhar aí quanto o Ibovespa variou no mês, a gente vê que foi um mês onde pessoa física, institucional ficou vendido, instituições financeiras também ficaram vendidos, e a gente vai observar ali que o Ibovespa no mês de janeiro foi um mês bastante positivo, tá? Deixa eu só alterar aqui para vocês, deixa eu tirar o indicador do Pivot Point aqui, né? Se a gente for alterar aqui o time frame, né? Pegar o Ibovespa no mês, a gente viu aí que particularmente ele chegou a fazer mínima na casa dos 103 mil pontos aqui, né? Se a gente for pegar, foi lá uma das primeiras semanas de janeiro, né? Foi por aqui, ó. Aqui ele já abriu, né? O mercado começou o ano aí já caindo até a quarta-feira. Na verdade, aqui foi o último dia do... Desculpa, foi esses 2 dias aqui. Foram 2 dias de queda, né? Depois desses dias de queda, o mercado aí já subiu cerca de 10% em relação à sua mínima. E vamos lá, vamos agora fazer o raio-x aqui, né? A gente teve, por exemplo, queda até o dia 3, né? A partir do dia 4 o mercado subiu e não voltou mais. Vamos ver como o investidor estrangeiro se comportou. Opa, deixa eu só pegar aqui. Se comportou lá no dia 4, né? Então, por exemplo, dia 2 eles entraram vendidos, né? O mercado caiu. No dia 3 eles já começaram a comprar a 535 milhões. No dia 4 eles venderam mais um pouquinho aqui, né? No dia 5 eles venderam um pouco mais. E a partir daí, o mercado, a partir do dia 6 aqui particularmente, ele só teve fluxo de capital positivo, né? Se a gente for observar o que aconteceu aqui a partir do dia 6, esse aqui foi o dia 6, tá? O mercado aí praticamente só subiu, cerca de 6% aí de alta, né? E já rompeu máximas aí, já está negociando novamente bem próximo da sua linha de tendência aqui novamente, né? E a gente pode observar aí o quão influente esse fluxo de capital estrangeiro para o nosso país, tá bom? Então esses foram os dados que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá para a análise técnica, né? Ibovespa mais uma vez fechou um mês aí positivo, né? Foi um mês aí que variou cerca de 3,37%, né? Tocou aqui nas médias, segurou bem, e agora o Ibovespa tende a romper, tende não, né? Tem que romper aqui
a casa dos 114 mil para facilitar. Semana passada ele fez os testes, né, não chegou a romper. Na sexta-feira ele devolveu boa parte, mas já começou a semana aí, ontem e hoje, aí já está buscando novamente essa região, né? E se romper aqui, pessoal, se romper principalmente essa máxima da semana anterior, pode ser aí um excelente start de compra, tá? Eu falei que aqui poderia ter sido um start de compra, né? Rompeu, mas fechou abaixo, e agora novamente ele está buscando essa região aqui, dessa linha de tendência, dessa resistência aqui também. Mas se ele vier a romper a máxima agora da próxima semana, pessoal, bem grande chance do Ibovespa vir buscar novamente a casa dos 120 mil pontos, tá? Então vamos ficar de olho aqui. Essa máxima aqui é a resistência mais próxima que a gente tem, né? Então, se romper, é bem provável que o Ibovespa pode vir a buscar a casa dos 120 mil pontos, tá, pessoal? Vamos ficar de olho. E por outro lado, o dólar, se a gente alterar aqui para o dólar futuro, né? O dólar fechou agora aí às 6,5 particularmente. O dólar segue em queda, né? Já rompeu aqui as suas mínimas. Eu estava com uma linha, não sei por que ele estava com aquela linha ali, mas enfim. O dólar está rompendo aqui suas mínimas, né? E caso venha romper aqui novamente a mínima da semana passada, vai dar mais um excelente start de venda, né? E aí, pessoal, o dólar tem grande chance de buscar aí a casa dos R$5. Se fosse para opinar, eu opinaria mais para o dólar buscar a região do 4,95, 4,90 do que voltar aí e buscar novamente a casa dos 5,30, tá? Então vamos ficar de olho aí como o mercado pode se comportar nos próximos dias aí, nos próximos meses e também nas próximas semanas, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os dados que eu queria trazer para vocês. Hoje tivemos aí alguns dados relevantes que o Já demonstrou mais cedo para vocês. Amanhã de manhã ele vai trazer mais dados macroeconômicos aqui para vocês. Hoje a gente dá aquela passada na análise técnica. Foi um mês muito positivo para o Ibovespa. E só para confirmar aqui, tá, pessoal? Só alterar. O dólar aí no mês, tá? O dólar fechou caindo cerca de 4,14%. Então, um mês negativo para o dólar e positivo para o nosso índice Ibovespa, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.